E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a ordem de serviço, tá bom? A ordem de serviço do colaborador, que é um documento muito importante, tanto para a empresa quanto para a segurança do trabalho, tá? Então, a NR1, ela foi atualizada no passado e entrou em vigor no dia 3 de janeiro deste ano, ou seja, muita coisa foi atualizada, foi acrescentado alguns itens, então é importante a gente se atualizar nessas novas normas regulamentadoras. Então, tem um item da NR1 que diz o seguinte: direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado, né? Que assim como o colaborador tem os seus direitos e deveres, a organização, a empresa também tem os direitos e obrigações dela. Então, vou falar sobre o item 1. O empregador informa aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho e as medidas de prevenção adotadas para eliminar ou reduzir tal risco. Como que a gente faz isso? A gente informa através de treinamento, né, admissional. A gente informa através de palestras, orientando os colaboradores sobre os riscos que eles estão expostos. A gente também divulga através das análises de risco da atividade deles. Ou seja, eu tenho um colaborador que trabalha na área da pavimentação. Então, a análise de risco da tarefa dele, que é RT, lá contém as causas, as medidas e os riscos das atividades. Ou seja, a RT também é uma forma de divulgar os riscos ocupacionais das frentes de serviço, tá, pessoal? Outra coisa, o empregador informa aos trabalhadores o resultado dos exames médicos e dos exames complementares. Ou seja, quando a gente vai fazer um exame, seja um exame admissional, seja um exame de mudança de função ou de retorno ao trabalho e vários outros, a empresa precisa divulgar ao colaborador. Como que é feita essa divulgação? Através da segunda via, do ASO, que a gente assina e recebe, que é um direito nosso também, tá, pessoal? Outro item, o empregador informa aos trabalhadores ordens de serviço sobre saúde e segurança do trabalho, dando ciência, deixa eu só abrir aqui, dando ciência sobre os riscos existentes. Essa ordem de serviço é um documento básico, cada empresa elabora o seu modelo, tá, gente? Mas é mais ou menos assim. Eu imprimi em 2 folhas, mas dá para fazer frente e verso. O que precisa ter nessa ordem de serviço? Precisa ter a função do colaborador, o nome dele, a matrícula, o CBO, que é o Código Brasileiro de Operações, Classificação Brasileira de Operações, na verdade. Como que funciona essa ordem de serviço? Nela, precisa informar para o colaborador os riscos que ele está sendo exposto na atividade dele. Precisa ter a orientação sobre os EPIs que ele precisa utilizar na atividade que ele está executando, tá? Aqui nessa ordem de serviço também precisa constar sobre o plano de atendimento de emergência, o que fazer quando ocorreu uma situação de emergência, um acidente, um quase acidente, precisa constar nessa ordem de serviço. Outra coisa também que é interessante a gente colocar é sobre o direito de recusa, né, que os colaboradores têm esse direito. Ou seja, se o colaborador ele identificar que a atividade dele, que a solicitação feita pelo supervisor, pelo encarregado, para ele executar tal atividade, está colocando a vida dele em risco, ele tem o direito de recusa, tá? É só fazer uma análise certinha, ele pode se recusar a exercer aquela atividade, se ele identificar que aquela atividade vai colocar a vida dele em risco. Então é importante também a gente divulgar, tá, esse assunto aqui na ordem de serviço. Aqui nessa ordem de serviço também é importante divulgar as medidas administrativas, né, se o colaborador, se ele executa realmente a atividade dele de forma correta e se ele não executa, é importante colocar aqui também nessa ordem de serviço as medidas cabíveis, caso ele não cumpra as regras de segurança
e saúde do trabalho, tá, pessoal? Aí cada empresa vai elaborar o seu modelo, né? Essa minha aqui, ela fala um pouquinho sobre a empresa, fala alguns itens da norma da NR1. Aí tem o nome, a função, matrícula, CBO, o objetivo da ordem de serviço, né, que é informar o colaborador sobre os riscos ocupacionais, garantir que o trabalhador execute sua atividade de forma segura. Fala das responsabilidades do colaborador também, tá? Responsabilidades, deveres, obrigações e também os direitos, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. E fala algumas regras gerais comuns a todos os colaboradores da empresa. Exemplo, participar do DSS, entregar o atestado até 24 horas, quando mesmo não puder vir às atividades laborais, utilizar o equipamento de proteção individual, que é obrigatório nas frentes de serviço, e vai ajudar bastante o colaborador a realizar suas atividades com segurança, tá? A NR1 ela é bem grande. Na NR1 ela também fala do inventário de riscos, que agora precisa constar no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, essas normas que foram atualizadas e entraram em vigor este ano, a gente precisa estar de olho porque precisa atualizar muito documento. Inclusive, eu precisei realizar algumas adequações no PGR. Um exemplo, avaliações do LTCAT, avaliações ambientais, precisei incluir no PGR. Investigações de acidentes. Quando tiver uma investigação de acidente, também é importante a gente mapear lá no nosso programa de gerenciamento de riscos. Outra coisa, a ET, Análise Ergonômica do Trabalho, ou o Proergo, Coergo, todos esses assuntos, eles precisam ser mapeados no programa de gerenciamento de riscos. Por quê? Porque é um programa completo. Então, toda a atividade, todo o processo da empresa precisa ser mapeado nesse programa. E a NR1 é justamente para isso, ela trata justamente disso, né? Sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais nas frentes de serviço e nas atividades em geral. Então, quando for elaborar uma ordem de serviço, tem que se atentar a colocar realmente os riscos corretos, tá? Tem que ir lá no PGR verificar se o mesmo risco que está no PGR está no PCMSO, está na ordem de serviço, porque eu tive um problema desse quando eu passei por auditoria, porque a gente mapeou um risco na ordem de serviço e esse risco não estava mapeado no programa de gerenciamento de riscos e não pode. Esses programas têm que bater. Programa de gerenciamento de risco, PCMSO, ordem de serviço são programas que se completam. Então, se eu tenho risco no meu PGR, esse mesmo risco também precisa constar na minha ordem de serviço. Da mesma forma, esse risco precisa constar lá no PCMSO, quando a gente vai fazer o exame, precisa constar no nosso ASO. Então, precisa ter atenção quando for realizar a atualização desses documentos, quando for elaborar a ordem de serviço, porque é um documento muito importante. E quando tem auditoria, se não tiver tudo certinho, a gente perde ponto, tá bom? Inclusive, eu estou atualizando aqui as nossas ordens de serviço justamente por isso, porque tinha um item lá na ordem de serviço que não estava mapeado no PGR. Então, perdi ponto por isso. Então, vamos prestar atenção na elaboração da ordem de serviço. Analisa o PGR, verifica todos os riscos e depois joga para a ordem de serviço e faz uma nova avaliação. Ah, mas no meu PGR tem tal risco e na minha ordem de serviço não tem. Atualiza a ordem de serviço. Ah, mas o colaborador tal executa atividade, ele tem um risco e esse risco não está no PGR, então atualiza o PGR. O que não pode é ter risco na frente de serviço, ter colaborador exposto a riscos e esses riscos não serem mapeados tanto no PGR quanto na ordem de serviço, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, tiverem alguma dúvida sobre a elaboração da ordem de serviço, tá? Vocês podem estar me procurando. Se tiver alguma dúvida também pode escrever aí pra mim. E estamos aí, tá? Hoje eu falei um pouquinho sobre ordem de serviço. Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma forma mais detalhada do nosso PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Beijo no coração de vocês
E essa foi um pouquinho da minha rotina de hoje.